Olá, pessoal! Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar desse capítulo 5 da apostila de vocês, né? Lembrando que o capítulo 5 sobre estatística, vou mostrar aqui para vocês, é o primeiro capítulo da apostila 3, esse capítulo tem estatística e matrizes. Então, o nosso foco nessa semana e na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho de estatística. Lembrando que no nosso próximo horário, nós vamos ter aí aula ao vivo, e na aula ao vivo nós vamos discutir um pouco daquela última, eu deixei uma lista para vocês com um pouco da teoria, né? E na nossa aula ao vivo vamos falar um pouquinho sobre isso. Nessa aula, para adiantar um pouquinho, nós vamos trabalhar alguns exercícios de aprendizagem. Esses aqui, ó, os exercícios da página 7. Na página 7 nós temos 2 e depois na página 8 nós temos do 3 ao 7. O nosso objetivo dessa aula é falar um pouquinho deles e depois nós teremos aula ao vivo, né? Porque nós vamos discutir um pouquinho a teoria e depois vai ficar uma tarefa para vocês fazerem. Vai ser a nossa primeira tarefa dessa terceira etapa. Então vamos lá, olha. Olha o que esse primeiro exercício fala. O setor de RH de um colégio está em processo de seleção de professores para o quadro de funcionários. Ao se candidatar, um professor deve responder a um questionário no qual lhe é perguntado sobre sua idade, seu gênero, sua área de formação e sua pretensão salarial. Classifica as variáveis deste questionário. O que são essas variáveis? Nós vamos falar isso muito aí no decorrer da teoria da estatística. Essas perguntas que a gente faz são as chamadas variáveis, né? Quando você vai fazer uma pesquisa estatística, ela é feita de perguntas, de informações que você quer levantar. E elas são divididas em duas categorias: variável qualitativa, quando o próprio nome já diz, te expressa alguma qualidade, e quantitativa, que é a variável que te expressa o resultado é um número. Então, aqui nós temos, ó, como pergunta, idade, o gênero, área de formação e pretensão salarial. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, a idade, a resposta da pessoa vai ser um número. Então, ela é uma variável quantitativa. Então, para classificar, é falar exatamente isso, que é uma variável, eu vou chamar de quanti, que normalmente chama de quanti-quali. Quanti, quantitativa, e quali, qualitativa. Gênero, quando a pessoa for te fornecer uma resposta, ela não vai te fornecer uma resposta numérica, então ela é uma variável qualitativa. Área de formação é a mesma coisa, não vai te fornecer um número, então ela é uma variável qualitativa, uma qualidade, né? E pretensão salarial, normalmente vai te fornecer um número, então é uma variável quantitativa. Então, as variáveis, suas representações são essas, ó, suas classificações, né? Que é o exercício 1 pediu. Se ela é qualitativa ou se é quantitativa. Volta a repetir, quantitativa é quando o resultado é um número e qualitativa é quando a gente pode dizer que é uma qualidade, que é como informação que não é numérica. Questão 2 fala o seguinte, ó, a prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus moradores perguntando sobre a idade, altura, grau de instrução, que é a escolaridade, meio de transporte utilizado, tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho, desempenho do prefeito e qualidade dos serviços prestados pela prefeitura. E ele pede, classifica as variáveis, é a mesma coisa. Então, nós vamos fazer uma seleção. Quais são aquelas quantitativas? Que o resultado serão representados por números. Então, quantitativa será idade, é quantitativa, certo? Que vai representar um número. Altura é quantitativa e o tempo de deslocamento são variáveis quantitativas. Agora, as outras, os resultados não serão numéricos, então é variável qualitativa. Meio de transporte, desempenho do prefeito, qualidade dos serviços, grau de instrução seria variável qualitativa, ok? Então, essa aqui é a questão 2, bem parecida com a 1, né? É só para você classificar as variáveis. Quando a gente passa para a página 8, a questão número 3, está aqui embaixo, ela fala o seguinte: utilizando a tabela dada no início desse capítulo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a tabela, porque vários exercícios, ó, vão falar sobre ela. Monte uma tabela de frequência com a variável gênero, mostrando as frequências absolutas e relativas. Então, vamos lá, ó. A tabela que ele está falando é essa aqui do início do capítulo. Se vocês observarem, ela está na página 4. Você tem os alunos, são 30 alunos, foram coletados o gênero, a idade, a altura, matéria de preferência, nota de geometria, nota de álgebra e uso da internet. Então, essa primeira questão 3, vou até anotar aqui na minha folha, ela pede para a gente fazer uma tabela com a variável gênero, né, e falando sobre a frequência absoluta e relativa. Então, como é que vai ficar a nossa tabela? Ó, os gêneros representados aqui
é feminino e masculino, se vocês observarem como resposta. Eu vou colocar M de masculino e F de feminino. Vou montar a frequência absoluta e a frequência relativa. Qual a diferença entre elas? Frequência absoluta é a contagem. Eu vou vir aqui e vou contar quantos são homens masculinos e quantos são mulheres femininos. Então, se eu contar aqui, ó, são 30 pessoas. Onde tiver M, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tem 17 homens. Então, aqui é a frequência absoluta, é a contagem. Tem 17 homens, que é do sexo masculino, e tem 13 mulheres do sexo feminino. O que seria frequência relativa? Seriam esses valores normalmente expressos em porcentagem. Eu sei que o total, se eu somo 17 mais 13, vai dar 30. Como é que eu monto a frequência relativa em porcentagem? Eu divido, ó, 17 por 30 e multiplico por 100 para expressar o resultado em porcentagem. Se vocês pegarem 17, dividir por 30 e multiplicar por 100, vai dar uma dízima periódica. 56,66666. Então, normalmente a gente coloca 56,6, esse tracinho indicando que é uma dízima periódica. O de baixo, 13 dividido por 30 vezes 100 também vai dar uma dízima, 43, a gente até poderia deixar um arredondamento, é muito comum a gente pegar nos livros de estatística 56,6 e 43,4, porque a hora que você soma, tem que fechar no 100%, né? Então, eu posso deixar assim ou eu posso deixar assim para a soma dar 100%. Se a gente pega como resposta, às vezes numa apostila, aparece 43,3 e o tracinho em cima. O tracinho indica que é uma dízima periódica. Então, isso é uma tabela. É uma tabela da variável gênero, e você tem a frequência absoluta, que é a contagem, e a frequência relativa expressa em porcentagem, ok? Essa é a questão 3. Quando a gente volta para a questão 4, que ela vai pedir também para a gente fazer uma análise, né, desses dados, ela pega o seguinte, a questão 4, para vocês. Ainda utilizando a tabela 1, que foi essa que eu mostrei, cria uma tabela de frequência para a variável uso da internet, mostrando as frequências absoluta, absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada. Vou falar tudo isso para vocês agora. Então, vamos lá, olha. Eu vou montar, essa é a questão 4, ó. Eu vou montar uma tabela que vai falar sobre o uso da internet. Ele pede para ter frequência absoluta acumulada, vamos C assim, acumulada, frequência relativa e a frequência relativa acumulada. Ok? Uso da internet. As respostas, se vocês observarem, foi apenas sim e não. Eu vou colocar uma linha para o sim, outra linha para o não. A frequência absoluta, nós já vimos que é a contagem. Se a gente contar aqui, ó, vou contar quantos falaram sim e quantos falaram não. Se a gente contar, nós vamos ver que 20 falaram sim e 10 falaram não. Então, essa é a frequência absoluta. O que seria a frequência absoluta acumulada? Quando a gente vai montar a frequência absoluta acumulada, na primeira linha a gente repete, então no caso é 20, eu vou repetir, e na segunda eu somo, na segunda linha eu somo 20 mais 10, 30. Esse último valor da frequência acumulada, ele sempre coincide com o total de dados, que são 30 informações, são 30 alunos que responderam essa pesquisa. Frequência relativa, nós já falamos no anterior. A porcentagem, eu sei que o total é 30, eu pego 20, divido por 30 e multiplico por 100. Também vai dar uma dízima periódica. 66,6% e 10 dividido por 30 vezes 100 também vai dar uma dízima periódica, aproximadamente. Vou colocar aqui embaixo 33,3 e em cima 66,7 por causa do arredondamento. Mas eu poderia deixar 66,6 e o tracinho da dízima e 33,3 e o tracinho da dízima também. Se eu somar, vai dar o total 100%. A frequência relativa acumulada, o acúmulo é essa informação. A primeira linha eu vou repetir e a segunda linha eu somo 66,7 mais 33,3 vai dar 100%, ok? Então, é uma tabela da variável uso da internet com a frequência absoluta acumulada, frequência relativa e frequência relativa acumulada, ok? Questão 5. A questão 5, se a gente voltar aqui, que ela vai pedir também essa análise aí da tabela, tá vendo? O que ela fala? Faça uma tabela de dupla entrada, vou explicar para vocês o que quer dizer isso, semelhante à tabela 4, para as variáveis gênero e uso da internet, utilizando os dados da tabela 1. Vamos lá, dados da tabela 1 estão aqui. Quando a gente fala, vou fazer aqui de baixo, ó. Questão 5. Uma tabela de dupla entrada é uma tabela que tem duas informações. Aqui nós vamos falar as informações que ele fala
é o gênero, vou colocar nessa linha, e aqui o uso da internet. Dupla entrada quer dizer que você vai ter duas informações, uma em linha, outra em coluna. Em linha será o masculino e feminino, e em coluna, o uso da internet é sim ou não, não é isso? Que foram as respostas? Então, agora nós vamos analisar esses dados aqui, eu vou contar. Quantos foram os homens, que é o masculino, que falaram que usa sim a internet? Depois eu vou contar quantos os homens que falaram que não usa. Depois eu vou contar quantas foram as mulheres que falaram que usa e quantas foram as mulheres que falaram que não usa. Então, se a gente contar, nós vamos ver que os homens que falaram sim são 14. 14 homens usam a internet. E 6 mulheres falaram que sim, que vai dar o total das 20 pessoas que nós montamos naquela tabela 4, né? Que falaram que usa a internet. Não usam a internet, foram 3 homens e 7 mulheres, que foram um total de 10 pessoas que falaram lá na tabela 4 que não usa a internet. Então, isso é uma tabela de dupla entrada, é quando você tem duas informações, uma em linha e uma coluna, e que os dados vão se cruzar. Certo? Essa foi a 5. Vamos ver agora a outra. Questão número 6. Questão 6 e 7, elas pedem também para montar tabela. E tabela baseada naquela linha. Ó. A questão 6, ela pede o seguinte, ó. Embora a variável idade seja uma variável quantitativa, ela pode ser representada em uma tabela de frequências. Construa, utilizando os dados da tabela 1, uma tabela de frequências para a variável idade, contendo as frequências absoluta, acumulada, relativa e acumulada, e depois responda as perguntas. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui, eu vou montar uma tabela com a idade, ó. E eu vou colocar todas as informações que ele pediu. Frequência absoluta acumulada. Normalmente a gente pode colocar FAC ou FA. Isso depende muito do autor, viu, gente? Então, é bom a gente ver que pode ter essa variação de nomenclatura. Frequência relativa e frequência relativa acumulada. Quais são as idades que aparecem? Se a gente for lá naquela primeira tabela, vocês vão ver que vai aparecer idade de 16 anos, 17, 18, 19, 20 e 21. São as idades que aparecem lá. E se a gente contar que a frequência absoluta são 5 pessoas com 16 anos, 10 pessoas com 17 anos, 9 pessoas com 18, 4 com 19, uma pessoa com 20 e uma com 21. Frequência absoluta acumulada. Igual eu falei pra vocês, a primeira linha você repete, depois a gente soma, ó. 5 mais 10 vai dar 15, 15 mais 9 vai dar 24, mais 4, 28, mais 1, 29, mais 1, 30. Esse último valor, ele sempre coincide com a soma da frequência absoluta, que se você somar aqui vai dar 30. A frequência relativa, eu pego cada valor desse, divido pelo total e multiplica por 100. 5 dividido por 30 vezes 100, 10 dividido por 30 vezes 100 e assim por diante. A primeira aqui vai dar uma dízima, 16, aqui dízima, eu vou colocar o tracinho aqui, por cento. Depois, 10 dividido por 30 vezes 100 também vai dar uma dízima, 33,3%. Depois, 9 dividido por 30 vezes 100 vai dar 30%. 4 dividido por 30 vezes 100 vai também dar uma dízima, 13,333, se eu não me engano. Depois, 1 dividido por 30 vezes 100 também vai dar uma dízima, que é 3,333, e a de baixo também. Lembrando que essa soma tem que dar 100%. Do jeito que ela tá aqui, não vai dar, mas é só se você arredondar aqui que ela fecha 100%. E a frequência relativa acumulada, acúmulo quer dizer a soma. Primeiro a gente repete, a partir dela a gente soma e vai colocando os valores. Então, 16,666 mais 33,333 vai dar 50. Arredondando aí, né? Porque são dízimas. 50 mais 30 vai dar 80. 80 mais 13,33 vai dar 93,333. Mais 3,33 vai dar 96,666. Mais 3,3 vai dar 100%. Fechamos aí, ó, a tabela da questão 6, que pediu pra gente fazer o levantamento das idades. E ele pede pra gente responder algumas perguntas, né? Deixa eu só lá ver quais são as perguntas. São 3 perguntas. Opa, Taticar. A primeira pergunta é o seguinte: qual é a idade que apresenta maior frequência? Então, qual é a idade que apresenta maior frequência? É essa aqui, maior frequência, 17 anos. Então, a resposta da letra A, 17 anos. Na letra B, qual é o
o percentual de alunos com idade até 18 anos? Então, até 18 anos seria até aqui, né? Então, se a gente somar, pede em porcentagem. Ó. Se eu somar 16,6 mais 33,3 mais 30, vai dar esse total aqui da frequência acumulada, que é 80%. E na letra C, qual é o percentual de alunos com idade acima de 19? Acima de 19 seria, então, 20 e 21. Então, seria, na verdade, essa soma de 3,3 mais 3,3. Dá aproximadamente aqui 6,6%. Certo? Então, essa aqui era para responder as perguntas, já respondemos. E a última, a questão número 7, ela pede o seguinte: construa uma tabela de dupla entrada para as variáveis idade e gênero. Então, tabela de dupla entrada foi aquela que eu comentei anteriormente com vocês, ó. Então, aqui pede para falar do gênero e da idade. Então, eu vou botar assim, ó, aqui gênero e aqui idade. Então, uma informação em linha ou tem coluna. Aqui a ordem que você coloca, tanto faz. As idades são essas, ó, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E o gênero aí masculino e feminino. Então, na verdade, nós vamos lá naqueles dados e contar. Quantos são os homens com 16 anos? São 2. Quantas são as mulheres? São 3. Quantos são os homens com 17 anos? São 7. Quantas são as mulheres? São 3. Quantos são os homens com 18 anos? São 5. E os homens e as mulheres com 18 anos? São 4. Os homens com 19 anos são 2. E as mulheres com 19 são 4. Opa, aqui tá ficando um pouquinho tortinho, é só separar assim. Depois, com 20 anos, os homens tem um homem com 20 anos e nenhuma mulher. E com 21, não tem nenhum homem e uma mulher. Então, a dupla, a tabela de dupla entrada é aquilo que eu havia comentado. Você tem duas informações, normalmente uma linha e uma coluna, que os dados se cruzam. Certo? Pronto, ó. Agora é o seguinte, vocês vão ver que vai ter uma tarefa. Então, fique de olho aí que tem a tarefa para vocês enviarem, que vai ser a nossa primeira tarefa aí da terceira etapa. Beijo, até a nossa aula ao vivo.